A gente fundou o Instituto em 2012. Foi uma iniciativa da família e dos amigos do Paulo para dar continuidade ao trabalho dele, né? Chegou o momento em que a gente percebeu que o que ele fazia era muito além de um negócio, que precisava ter uma instituição sem fins lucrativos para dar continuidade tanto no festival, que era a ação mais direta, né, que a gente retomou depois do falecimento dele, mas também já entendendo que a gastronomia paraense já estava num outro momento, né, o Instituto ele já foi fundado com um olhar de educação, de registro do conhecimento, de sistematização do conhecimento e de transferência desse conhecimento a respeito da nossa gastronomia. E aí, a gente entendendo esse cenário, o Instituto foi fundado em 2012 com os pilares mesmo da pesquisa, né, da investigação, de entendendo todas essas raízes, todas essas influências históricas, da educação e da promoção, que era aquilo que ele começou fazendo, né? Que a gente brinca que ele começou pelo fim, porque em geral num plano de negócios a divulgação é a última etapa e ele começou divulgando para agora a gente está indo para outros, dando alguns passos para trás para fortalecer ainda mais essa gastronomia tão rica. A presidente do Instituto é a Tânia, minha mãe, a vice-presidente a Daniela e eu sou a diretora executiva. Operacionalmente, eu estou à frente, né, do dia a dia, mas hoje a gente tem uma equipe de 5 mulheres que fazem o Instituto acontecer. Olha, ele era uma pessoa assim muito criativa e inquieta, né? Eu costumo dizer que ele não gostava de fazer a mesma coisa. Isso até era uma dificuldade, porque enquanto empreendedor, né, que tocava um negócio, mas a gente tinha uma equipe muito boa que tocava esse dia a dia do negócio, porque o que ele gostava realmente na cozinha era de inventar, né? E ele era como uma criança descobrindo as coisas, né? Quando ele descobria um ingrediente novo, seja porque ele fez uma viagem ou porque ele foi lá na banca da Carmelita do Ver o Peso, que sempre traz novidade pra gente. Então, ou que ele lia algo, né, que despertava também os insights dele, porque eu acho que a grande diferença que ele fez pra nossa gastronomia, primeiro foi de valorizar, que na verdade isso começou lá com a dona Ana, minha avó, né? De olhar, de enxergar valor, de apresentar de uma forma que as pessoas dessem valor. Mas a inquietude dele era de usar os nossos ingredientes de forma diferente, né? Ele valorizava muito a tradição, mas ele queria renovar essa tradição. E aí era como uma criança descobrindo coisa nova, né? Fica empolgado, fica feliz, testa, se estressa, porque muitas vezes o teste não funciona como a gente imagina e aí refaz, né? Então, as lembranças que eu tenho dele são muito pautadas nisso, né? Nesse olhar de descoberta, de criação, de experimentação e de felicidade e de estresse também, porque nem sempre dá certo. Eu acho que esse amor pela nossa culinária, né, de valorizar aquilo que a gente tem, porque hoje talvez seja muito fácil a gente falar sobre a nossa gastronomia com muito orgulho, né, falar para todo mundo, porque a gente é reconhecido internacionalmente, mas há 40, 50 anos atrás, a gente paraense não dava valor para essa comida. E eles mudaram essa história. Entendeu? Então, e quem começou foi ela, né? Foi ela que começou a dar valor, porque dentro da casa dela esse valor existia e ela só queria que isso se tornasse mais amplo, que saísse da família. E isso ela transferiu para ele e transferiu pra gente também, né? Isso é outra coisa super importante, né? Porque hoje é fácil fazer um trabalho de divulgação, é muito mais fácil, na verdade. Não que seja fácil também, porque nem sempre é tão simples assim. Mas naquela época, e assim, foi um trabalho também que não aconteceu de uma hora para outra, né? Foram cerca de 20 anos. O próprio festival, ele já acontece há 25 anos. Então, a cada ano a gente traz 20 chefes, alguns jornalistas, e essas pessoas, e é a coisa de ir reverberando, né? É como se fosse uma gota que foi jogada ali no rio e aquela gota ela vai ampliando, né, o alcance dela. E é isso que vem acontecendo e ainda continua acontecendo. Mas também, para que continue, é preciso que outras gotas sejam jogadas, porque às vezes só aquela uma hora ela se dilui, né, no tanto de água. E é isso que a gente vem tentando fazer no Instituto também, né? Dar continuidade a esse trabalho que começou com a minha avó, foi amplificado pelo meu pai, né? Mas que precisa continuar sendo feito para que também isso ao longo do tempo não morra. Eu brinco, né, que eu não tive escolha, né? A Joana, tu tiveste sim. Não, porque eu brinco que eu não tive escolha. Nós somos 4 netas, né? 3 moram em Belém e uma mora fora. Eu, das 3 netas de Belém, eu convivi e vivi lá em casa a minha vida inteira.
né, na doceria, na época que eu lá em casa, no primeiro lá em casa, que era na casa da vovó, eu era a neta que ficava perturbando os doceiros. Então a minha vida inteira foi, entre aspas, trabalhando, porque pra gente, quando criança, era trabalho. Né? E pior, sem remuneração, só com direito a comer doce. Mas era uma brincadeira que a gente levava a sério muitas vezes. Eu brinco que o papai era aquela pessoa que sempre dissesse assim, eu faço tal coisa, a gente era literalmente obrigada a fazer. Assumiu a responsabilidade, tu vai tomar de conta, seja com 3 anos ou com 50 anos. Então eu sempre convivi no Lá em Casa e eu cresci dizendo que o Lá em Casa seria meu. Né? Quando o papai caiu doente, eu sempre trabalhei no Lá em Casa, minha carteira assinada, a única empresa é Lá em Casa. E quando o papai caiu doente, eu estava sem fazer nada, eu estava em casa, cuidando das filhas e um pouco da saúde dele. E a mamãe chamou a gente e disse assim, a gente precisa reorganizar isso. Filha, vai para a estação e vai fazer as compras no Ver o Peso para a gente diminuir custo. E aí tá, gente, eu saía da minha casa 8, 9 e meia, estaria em casa de volta, porque minha função era essa. Eu dizia, não, pelo amor de Deus, eu não saí de casa para passar 1h30, eu sentava e ficava olhando a cozinha. E começava, mãe, tal coisa tá errada, mãe, não estão fazendo a receita do papai, mãe, não sei o quê. E com isso eu fui assumindo, por isso que eu brinco, que eu digo que eu não tive opção. Né, opção eu tive, lógico, nada foi imposto, mas foi uma coisa natural. Eu acho que de filha, de tanto conviver, de saber os processos, do conhecimento, eu tinha muito pouco habilidade na cozinha, porque eu cozinhava em casa, o papai nunca permitiu que a gente entrasse na cozinha do restaurante. Então, a minha experiência na cozinha do restaurante, às vezes, era um dia de sufoco, de assim, vai fazer caranguejo, que eu sei que teu caranguejo é bom, né? Mas eu aprendi tudo com ele. Então a minha segurança era porque tudo que se falava de gastronomia paraense, eu tinha ele como referência. Eu viajava muito com ele, então todas as vezes que ele ia fazer um evento fora, que ele levava um acompanhante, que ele dava aula, ele me obrigava assim a assistir a aula. Não era aquela história, minha acompanhante vai passear, não, vai ficar ali assistindo. Então as dúvidas ainda na época que ele ainda estava bem, mesmo na cama, mas ainda bem, pai, estão fazendo tal coisa, eu sei que não é assim, pai, me ensina como era. Ele vinha e ensinava, mesmo que não estando mais na cozinha. Então assim, para mim foi muito fácil abraçar esse legado, né? Um peso muito grande, porque existe a comparação, sim, principalmente no início. Hoje em dia se compara, eu não estou nem vendo, mas logo no início tinha uma carga muito grande. E eu dizia assim, não sou ele, pelo amor de Deus, não me cobre, porque eu não sou ele. Mas eu entendo que ele me ensinou, eu entendo que esse legado foi uma coisa que eu assumi com prazer e não sei fazer outra coisa. Eu digo que a Daniela, quando a gente decidiu que eu sairia da cozinha do Lá em Casa, que foi quando, um pouco antes da pandemia, a mamãe disse, o que é que tu vai fazer? Eu disse, mas eu só sei fazer uma coisa, cozinhar. Né? Então tá no sentimento. Assim, a Daniela não sabe, a Daniela cresceu fazendo evento, a Daniela gosta dessa overdose, dessa adrenalina. E eu digo assim, o papai, ele passou isso pra gente. Eu digo que o papai foi culpado, que o papai era um louco, um maluco, mas a gente que gosta de ter adrenalina, que era o que ele adorava, o papai era aquelas pessoas que do nada ele montava um evento em uma semana para 1000 pessoas. E pra ele era adrenalina pura. A Daniela tem isso dele. Então talvez o legado, ter assumido a responsabilidade, foi a injeção de adrenalina que eu herdo dele. Essa movimentação de adrenalina. A Jo é mais calma. Eu já fui para um outro lado, né? Eu trabalho com a cozinha, mas de outra forma. Acho que dando continuidade também ao trabalho dele na Manioca, onde a gente leva esses ingredientes da Amazônia para o resto do Brasil, porque também não dá para fazer gastronomia paraense amazônica fora daqui se não tiver os nossos ingredientes. Então foi um outro jeito, um jeito talvez inovador, porque eu acho que aí eu não herdei esse lado do cozinheiro, mas eu herdei esse lado da inovação e de querer talvez atender necessidades reais, né, do mercado. E através do Instituto, que aí já é um lado realmente do ensinado, transferir o conhecimento. Então, eu brinco que assim, o que ele fazia era tão grandioso que precisou de 3 empresas, na verdade, né? Que o Instituto não é uma empresa, mas uma instituição, para poder dar continuidade a tudo que ele começou. A gente conseguiu se dividir, a verdade é essa. Eu acho que a gente, para falar de Amazônia, falando de biodiversidade, falando de o ingrediente é a nossa expressão. A gente não fala da Amazônia, a floresta não é floresta se a gente não tirar os ingredientes. Senão vão ser um bando de árvores que estão ali para tomar conta, para uma questão ocupacional, uma questão de ar, temperatura, mas
ela não vai ser mantida, porque isso não é o suficiente. Da feita que a gente começa a pensar que é de lá que a gente tira o nosso sustento, a nossa alimentação, é a base da gente querer preservar. Né? Eu acho que quando se fala hoje muito de ecologia, de biodiversidade, de clima, a gente tem que entender que a floresta precisa ficar em pé não pelo clima, mas pelo alimento. E se a gente não respeitar isso, a nossa tradição, a nossa gastronomia vai embora. Né? Bora falar de economia. Né? Quando o pessoal da borracha veio querer fazer em larga escala, né? A Amazônia isso não funcionou, tanto que a Pirelli faliu. Né? Por quê? Porque existe nada nosso, nada da Amazônia a gente consegue plantar em larga escala sem prejudicar algo. Né? Então a mandioca, se você for fazer, sei lá, 100 mil hectares de mandioca, vai dar besteira. Ela precisa das outras plantas cobrindo, das outras biodiversidades para que ela cresça. Né? O pessoal da canta já entendeu que não adianta ter uma plantação de cupuaçu. É todo mundo misturado e a gente tem uma biofloresta que vai dar. Então, o nosso ingrediente, a Amazônia, ela só é rica porque a gente tem que valorizar os ingredientes. Senão, não existiria a Amazônia. E vem muito da cultura, né? Que os nossos povos, quem vive aqui há tantos anos, aprendeu a lidar com essa floresta. E isso é a cultura, né? Porque a floresta sozinha, ela é só um ingrediente lá também, né? A gente tem que saber usar esse ingrediente da melhor forma, seja ele para o alimento, para o cosmético, para a medicina, né? E os nossos povos têm esse conhecimento, né? A gente herdou isso. A forma como hoje a Daniela faz a comida, ou como hoje eu faço um tucupi, vem desse conhecimento, né? E o que a gente vai fazendo é só atualizar, que foi o que o Paulo fez na gastronomia também. Né? Modernizar, atualizar, trazer para o nosso tempo, porque o mundo vai mudando. Né? Esse conhecimento ancestral. E eu acho que é exatamente a modernização, quando a gente fala de modernização, não é para que a gente leve o ingrediente ou sacrifique o nosso hábito alimentar. Tá? É para que as pessoas, para que os ingredientes cheguem na mesa de mais pessoas e que eles continuem sendo produzidos. Porque o que a gente e consumidos, porque o que a gente vê muito de determinados ingredientes é que sumiu, né? Por quê? Porque era um senhorzinho que fazia daquela forma artesanal, que não conseguia produzir em larga escala e que os filhos saíram da zona rural para vir para a cidade, talvez ser um cozinheiro, ser um faxineiro, talvez seja um doutor, mas que ele não tem mais interesse em ficar na roça porque vai morrer de fome, porque nunca vai ter, não tem oportunidade de crescimento. E aí com a modernização, com as máquinas, a gente faz aquele senhorzinho, em vez de produzir uma caixa, produzir 10, né? Ter uma valorização do ingrediente dele, né? E fazer com que mais mesas, eu falo muito do biju, aquela bolachinha de farinha, ninguém usava. Hoje eu já sei que tem várias outras pessoas, mas existia um senhor que fazia. E se ele morresse, acabava. Né? Hoje a gente já conseguiu que outras pessoas se interessem. Por quê? Porque tudo que é restaurante hoje em Belém vende. Hoje o biju é a coisa mais disputada. Ou seja, talvez o filho desse senhor que veio para a capital já esteja voltando com o maquinário, com uma maneira mais fácil de fazer mais rápida para que ele produza mais. Então eu acho que essa divulgação, essa modernização e a atualização, né? Seja do processo, seja da forma de servir, seja de como apresentar esse produto, né? Não precisa necessariamente essa história ficar estanque. Ela pode ser atualizada para que esse consumo continue e esse mercado cresça. E o papai tinha muito disso. O divulgar não era só para uma questão de restaurante, era uma questão de valorização principalmente do produtor, né? Porque eu acho que sem o produtor não chega produto, não existe chefe, não existe restaurante, muito menos a Amazônia. Daí ele junto com as boieiras. Exatamente, a valorização das boieiras do Ver-o-Peso. Gente, elas fazem comida uma vida inteira, nunca ninguém tinha olhado, né? A sociedade olhava para aquilo com olhar de menosprezo. Hoje elas são grandes, a maioria já tem restaurante fora, né? É uma supervalorização, já fizeram eventos fora, ou seja, é mostrar que todos nós temos valor, todos nós sabemos, todos nós temos justamente um conhecimento ancestral, né? Cada um tem a sua maneira de fazer, porque não existe uma receita única. E não existe forma certa também, né? Mas a gente consegue envolver todo mundo,